quando eu era adolescente, eu precisei trabalhar muito cedo. Com 11 anos de idade, eu já cuidava de crianças, de vizinhos que precisavam. Então, eu tive essa infância bastante conturbada, mas quando eu me mudei para São Paulo, aos 19 anos de idade, eu, como não tive muita chance de estudar em Londrina, eu fiz, para você ter ideia, eu fiz até a quinta série. Depois, parei de estudar, só voltei aos 16 anos de idade. Então, é um tempo bastante grande para entrar no ensino médio. Aliás, na época era o ginásio. Depois para o ensino médio, que eu cursei também em Londrina. E depois aqui em São Paulo, eu conheci uma pessoa maravilhosa, fazia faculdade de teologia na época, e ele acho que me incentivou muito também a ler. Mas eu não gostava muito, não. Eu fui apaixonar mesmo bem depois. Então, eu pensei em fazer a faculdade de pedagogia, mas ele disse, não, espera um pouquinho, porque ele quis também fazer a faculdade de administração. Só depois que ele terminou a administração, já era casado, quando fui fazer a faculdade de pedagogia. Bom, aí também não parei mais, porque em 1972, eu comecei a trabalhar num órgão de educação ligado ao Ministério da Educação, chamado Fundação Senafor. Ali me incentivou bastante, porque nós trabalhávamos na área de pesquisa. E precisava trabalhar muito, e eu escrevia muito, não tinha digitação, eu tinha que ser na máquina mesmo de datilografia. E eu comecei datilografando livros, por exemplo, o primeiro livro que eu datilografei todinho foi para o Sérgio Guimarães, que escreveu livros com Paulo Freire, e ele hoje é representante do Brasil na ONU. Foi o primeiro livro que ele também escreveu, foi muito interessante. E você vai lendo, sem querer, você vai se apaixonando, não é? E você vê a importância da educação para a tua vida. E aí terminei a faculdade de pedagogia, o próprio Ministério de Educação me pagou o mestrado. Mas quando eu entrei na PUC, aliás, primeiro lugar foi na PUC, eu cheguei na PUC no comecinho da década de 80, e naquele momento histórico, o marxismo era muito forte na PUC. Os professores parece que não tinham outra possibilidade a não ensinar Marx. E eu pensei, como que eu vou fazer para fugir dessa? E eu encontrei lá na PUC como professora, a professora Ivani Fazenda, uma outra área do conhecimento, a área da interdisciplinaridade. Imagina? Eu, em primeiro lugar, quando eu vi a Ivani Fazenda, eu vi que era uma pessoa diferenciada. Ela já trabalhava com a interdisciplinaridade bem antes daquele momento histórico. E eu quis fazer a aula com ela para entender um pouquinho mais desta linha interdisciplinar. Quando eu estava terminando o mestrado, isso já no mestrado, quando eu estava terminando o mestrado, o professor Paulo Freire dava aula na PUC, então eu quis fazer aula com ele para sair do mestrado, pelo menos, entendendo um pouquinho mais das teorias de Paulo Freire. Então, eu já tinha terminado praticamente o mestrado, só ia defender a dissertação, mas eu fiz ainda um ano de aulas com Paulo Freire. Então, essa trajetória acadêmica, até aí, foi um pouquinho longa, mas valeu a pena, porque eu já tinha um amadurecimento muito maior para entender o significado das pessoas e do ensino, né? Episódio de hoje. Há muito tempo educamos, formamos várias gerações e incentivamos os seus sonhos. Sonhos que se tornaram realidade. Escolha você também o seu futuro. Invista na educação adventista. Aqui oferecemos educação de qualidade com ênfase no aprendizado significativo. Venha realizar os seus sonhos.
é Dirce Encarnação Tavares. Eu fui criada na cidade de Londrina até os 19 anos de idade, de uma família espanhola, né? Mamãe nunca aprendeu muito bem a falar o português, apesar de ser brasileira. Então, ela de origem, minha família é de origem israelita, né? Judia. E então eu vim meus avós na Espanha eram de origem sefardi ou sefaradi, como conhecem os judeus. É mais difícil aprender a gostar de alguma coisa que vem desde da infância sem um aproveitamento muito grande na família. Então, nós podemos nos transformar. Por isso que eu acho que hoje, como educadora, eu acredito na transformação, no poder que ela tem, né, na educação, de você poder contribuir. Por isso que eu estou na sala de aula também até hoje. Essa paixão muito grande para a educação, justamente porque eu acredito na transformação das pessoas. Eu sempre quis ser professora, eu acho que desde pequena era uma vontade muito grande, porque eu gostava muito de ler, apesar de não ter muita chance, porque nós não tínhamos livros em casa, né? Família bem pobre, simples. Então, eu fui aprender a gostar de ler só quando eu cursei o mestrado. Eu tive um professor maravilhoso que acho que eu aprendi muita coisa com ele, que é o professor Paulo Freire. Eu sempre digo que eu tive grandes professores, né? O professor Paulo Freire foi considerado, até o momento que ele morreu, dia 2 de maio de 1997, como o maior educador vivo no mundo. Então, para mim, tê-lo como professor, tê-lo como amigo, que muitas vezes eu dizia para ele: olha, professor Paulo Freire, eu vejo o senhor como um grande paizão, porque ele nunca começava uma aula se não tivesse um questionamento. Ele sentava na sua mesinha, colocava uma balinha na boca e ficava esperando alguém fazer uma pergunta, algum questionamento ou comentar algo do que estava acontecendo no dia a dia, para depois começar a sua aula. E ele ficava quietinho. Se tivesse que esperar 10 minutos, 15 minutos, ele esperaria. Então, essa questão da espera, eu acho que é uma coisa maravilhosa. A gente fica muito ansioso na sala de aula. E aquilo me chamou muita atenção, porque os professores hoje acham que ele tem que chegar e já jogar um caminhão de conhecimento em cima do aluno, e achando que ele tem todo esse potencial. Enquanto ele não conquistar o seu espaço, enquanto ele não conquistar aquele momento importante, que é o momento de educar e aprender, ele não tem necessidade de falar nada, ele não tem necessidade de se impor. E eu acho que esses professores maravilhosos que eu tive, né, alguns da mesma idade que eu, por exemplo, Mário Sérgio Cortella, eu vejo Mário Sérgio Cortella hoje como um grande educador no Brasil. E o Mário Sérgio, ele fez admissão ao ginásio na mesma escola que eu estudei no mesmo ano, eu não sei se na mesma sala de aula, entende? Tem a mesma idade minha. Então, é muito interessante você ver que você não tem idade e nem momentos, assim, em todo momento você está aprendendo, em todas as circunstâncias. É você desenvolver na aprendizagem, trabalhar para que conquiste o seu espaço, mas também que crie um momento propício para que haja aprendizagem. Eu acho que eu consegui aprender isto. Depois do mestrado, aí eu não consegui mais parar. Aí eu fui fazer um doutorado em comunicação. Mas quando eu terminei esse doutorado, foram 5 anos, eu fiquei muito triste, porque não era muito bem aquilo que eu queria. Parece que não tinha, eu olhava aquela tese e eu não via a Dirce lá dentro da tese. Então eu pensei, isso não pode ficar desse jeito. Eu não vou nem contar aonde eu fiz o meu doutorado em comunicação. E eu fui fazer outro doutorado com a professora Ivani Fazenda na PUC. Eu estava no grupo de pesquisa, mas eu queria ter um outro conhecimento fora da PUC. Acabei voltando, apaixonada pela área de interdisciplinaridade. Então, eu retomei a tese de doutorado que eu já tinha feito, reescrevi e defendi em 2007, me parece. Eu sei que em 2008 eu terminei o pós-doutorado com a professora Ivani Fazenda, lá na PUC, num grupo sobre pesquisas interdisciplinares, que é denominado de GEP. Quem entra no site da PUC já pode entrar direto no site do GEP.
e conhecer todas as dissertações e teses de doutorado nessa área da interdisciplinaridade. Trabalhar com a interdisciplinaridade não é você ler um livro sobre interdisciplinaridade e colocar em ação. É uma vivência. Você, por exemplo, as pessoas têm muitas experiências na vida, mas eu posso viver 90 anos e não ter vivido na minha integralidade. A interdisciplinaridade busca essa integralidade nas pessoas e nas coisas. Então, quando eu vou desenvolver um trabalho, eu tenho que, primeiramente, não pensar em impor alguma coisa para o outro, mas pensar no que o outro espera desenvolver juntamente com você. É por isso que eu acredito que está muito ligado a um pressuposto que eu acho que é básico na interdisciplinaridade, que é a humildade. Essa questão da coerência, da humildade. Porque se você não tiver humildade, você não consegue nem ouvir o diálogo, o discurso do outro. Então, porque para eu ouvir o discurso do outro, eu tenho que morrer para mim mesmo. Se eu não morrer para mim mesmo, eu vou ficar sempre naquela ansiedade de querer falar mais que o outro. É muito difícil porque o professor, quando ele sai de casa, ele diz assim, eu vou dar aula. Olha que arrogância. Quem somos nós para dizer que vou dar aula? Né? O Paulo Freire tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, ninguém ensina nada a ninguém. Ninguém aprende sozinho. Nós aprendemos, nós vivemos com o outro, e é na equipe, é junto com o trabalho, no dia a dia, nessa integração que eu faço com a sociedade, com a comunidade onde eu estou vivendo, e é que eu vou aprender. Então, essa arrogância de achar que eu estou dando aulas já quebra a ideia da interdisciplinaridade, por exemplo, ou então de uma educação inovadora, né? Então, o professor, eu podia dizer como Guimarães Rosa, né? O professor, de repente, aprende, mas na realidade ele está aprendendo a todo instante. Numa pergunta diferenciada que o aluno faz na sala de aula, ele está aprendendo. Porque enquanto eu falo, eu não ouço e eu não aprendo. E quando eu ouço, eu leio e eu vivo, eu posso estar nesta complexidade toda, vivendo plenamente a minha atitude interdisciplinar, ou a interdisciplinaridade. Quando a gente desenvolve essa atitude interdisciplinar, a gente modifica totalmente, inclusive, a forma de trabalhar no dia a dia na sala de aula. Você consegue enxergar o ser humano, como pessoas, não aquela forma que às vezes você olha e aluno é tudo igual, então você não consegue enxergar o aluno na sua dimensão mais ampla. Não, a visão interdisciplinar, você olha o indivíduo dentro da sua própria alma, né? E eu desenvolvi um trabalho que eu acho que é importante para mim também dentro da sala de aula, que é a pedagogia do olhar. Abraçar os alunos com os olhos e com a alma. Então, quando você consegue fazer isso, você toma conta da sala de aula. É um momento plenamente diferenciado, porque eu falo que é o meu momento terapêutico. Se eu entro dentro da sala de aula com um pouquinho de dor de cabeça ou cansada, eu esqueço tudo. Não existe isto na sala de aula. Você está num outro patamar. A minha vida, a minha experiência, a minha história de vida, ela eu acredito ser significativa, porque às vezes eu pergunto, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Porque se eu olhasse para a minha família, eu diria assim, não tem chance, imagina, a Dirce vai continuar aí em Londrina, trabalhando na gráfica, trabalhando... Não, a Dirce pensava muito diferente, já naquele momento histórico. Mas eu acredito, por que Paulo Freire fez tanta diferença na minha vida? Porque o Paulo Freire desenvolve essa consciência dessa possibilidade. Eu cheguei para fazer um mestrado porque o Ministério da Educação me pagou para fazer um mestrado. Mas, de repente, eu vejo que eu tenho possibilidades. A Ivani Fazenda, quando ela começou o trabalho da orientação da minha dissertação de tese, ela disse, Dirce, você está com dificuldades para escrever. Claro que eu tinha dificuldades. Eu vim de uma escola tradicionalista que quem tinha a verdade era o autor do livro, era o professor, e não eu. Quem era eu para modificar uma vírgula do que esses me diziam?
né? Então, eu tinha que fazer o que eles queriam que eu fizesse. Mas, de repente, a Ivani Fazenda me diz assim: Dirce, você escreva sobre sua história de vida. Ao escrever sua história de vida, você vai ver que você consegue colocar alguma coisa no papel. Ninguém conhece mais a sua história de vida do que você mesmo. Ela desenvolveu uma pedagogia freiriana, da conscientização, que eu podia escrever. Porque quando eu entrei para fazer o mestrado, eu dizia, não, eu vou fazer apenas as matérias e depois saio da escola. Imagina que eu tenho condição de desenvolver uma dissertação de mestrado. E às vezes eu olho para os livros que eu já escrevi, para os artigos que eu escrevo, hoje como pesquisadora, e olho para trás, né? Quanta diferença. Quem era aquela Dirce, quem é a Dirce de hoje? Mas quem fez essa diferença? Foram esses educadores na minha vida, né? E o Paulo Freire também, com a visão dessa metodologia do diálogo. Você não pode ir para dar aula, mas você, ao dialogar com o aluno, você consegue entender o que ele está necessitando. Eu falei uma vez para o Paulo Freire, assim, professor Paulo, eu vejo no senhor um grande paizão, porque é o paizão que entende as nossas necessidades. E eu, às vezes, olho e falo assim, puxa, é claro que ele não posso colocar como Deus, porque Deus vê a gente entendendo todas as nossas necessidades. Mas o nosso Pai, na terra, ele também procura entender as necessidades dos seus filhos. E quando ele via que você tinha um potencial, dava aquela motivação toda para você continuar pesquisando. Ivani Fazenda fez essa diferença na minha vida. Eu acho que nós, educadores, podemos ser, sim, a transformação, aquela pedra fundamental para transformar as vidas dos nossos alunos no dia a dia. Quantos professores precisariam ler mais sobre Paulo Freire? Precisariam entender melhor o que Deus espera dos seus filhos. Precisariam entender melhor o trabalho de missão do professor. E eu lembro quando eu fui fazer a minha tese de doutorado, eu tive um pouco de dificuldades, eu tentei 3 vezes entrar na USP para fazer o doutorado. E demorei um pouco para entrar para fazer esse doutorado, mas eu pensei assim, será que eu estou pronta para fazer um doutorado? Será que é isso que Deus quer que eu faça agora? Será que eu estou com meu coração plenamente claro do que Deus deseja de mim? E olha, eu digo para você que Deus só permitiu que eu fizesse o doutorado no momento certo, no momento em que eu me despi totalmente da Dirce e deixei que Deus vivesse dentro de mim, sabe? E aí foi o momento que eu consegui ir para frente, fazer o doutorado. Eu acho que enquanto a gente não tiver esta humildade de aceitar plenamente qual é o que Deus espera de você, eu acho que você vai viver o que os outros querem que você faça. O que o mundo atual quer que você faça. O que a visão política quer que você faça. E se formos falar da questão cultural, hoje o indivíduo acha que estudar é só para conseguir um emprego melhor, para ele conseguir bens materiais. De forma alguma, eu falo isso para os meus alunos na faculdade de pedagogia, mas a partir do momento que eu vejo que aquilo que eu estou fazendo é para atender as necessidades do meu aluno, aí você está preparado para ser um grande educador. E quando eu coloco isso na faculdade de pedagogia, meus alunos ficam um pouco assustados, porque é uma situação muito séria, e a questão cultural é muito complicada no Brasil hoje, porque quando você pede para um aluno levar um livro na época das férias para ele ler, ele fala assim, mas escuta, eu não estou tendo aula, por que eu vou perder meu tempo? Agora eu quero tirar férias, professor, eu quero tirar férias, será que eu levo um livro para as férias? Eu digo assim, mas querida, este é o momento em que você mais pode aprender, porque na sala de aula você está ouvindo, você às vezes está construindo alguma coisa, mas você não tem muito tempo para desenvolver esse exercício. No momento das tuas férias que você tem a tua cabeça mais livre para pensar. Eu tenho, às vezes, que fugir dessa cultura que eu estou vivendo e entender que o conhecimento ele é válido em qualquer situação. Eu não estou buscando conhecimento para ganhar dinheiro.
o ganhar dinheiro é uma consequência da busca deste conhecimento. Mas a partir da hora que eu tenho esta ambição, eu perco a visão máxima da educação, que é o trabalho do servir. Quando eu fui para a sala de aula, eu não entendia muito bem o significado de ser professor, mas eu queria ser professor. Eu acho que eu fui me preparando dia após dia. E nesses 40 anos eu não posso dizer para você que eu já estou preparada plenamente para uma sala de aula, né? Porque em todos os momentos nós também estamos nos construindo. Nós não somos seres acabados, mas sempre em construção também. Eu acho que a partir do momento que o indivíduo se apaixona pela sala de aula, ele tem que ficar na sala de aula. Muitos professores não conseguem isso, não conseguem conquistar esta paixão. Então, quando a boca fala sem o coração falar, não vai atingir o outro de forma alguma. Eu só consigo atingir alguém quando eu falo com todo o meu ser, com todo o meu corpo, com toda a minha alma. Aí eu posso dizer que realmente eu sou um educador. Eu busquei isto. Quando o indivíduo não busca, tem um desinteresse por isso, vai pela sala de aula apenas por um profissionalismo, isso não acontece. Eu gosto muito de um educador chamado Maximiliano Menegola. Ele escreve um livro, ele era professor da universidade no Rio Grande do Sul. Ele escreve um dos seus livros falando, e agora, professor? Quem é o professor, quem é o educador e quem é o mestre? Então ele coloca que o professor é aquele que trabalha professando alguma coisa, mas também é o profissional. Então eu vou trabalhar na sala de aula, faço até às vezes muito bem feito, mas sou o profissional. O educador é aquele que está em todos os momentos educando. Em qualquer lugar que ele esteja, ele é um educador. Agora, quem é o mestre? O mestre não é aquele para trazer um monte de discípulos junto com ele, porque o discípulo tem que ir além dele. Mas o mestre é aquele que de repente lava os pés dos seus discípulos. Esse é o verdadeiro mestre. É o trabalho de serviço, de servir o outro, de contribuir para que o outro cresça e que vá além dele. Eu acho que no meio acadêmico existe uma vaidade muito grande. Não é? Essa questão de um querer saber mais que o outro. Em algumas universidades a gente vê isso muito claramente, a sala de aula de professores sendo eu não sei como poderia chamar, mas uma concentração de vaidades. Quando isso acontece, eu acho que ele não vai com o espírito de ser o educador, de ser o mestre. Ele vai com aquele espírito de dizer, eu sei, eu tenho poder nas mãos, porque eu detenho o conhecimento. Eu não preciso dizer para ninguém que eu detenho o conhecimento. É no meu dia a dia, no meu fazer, que eu posso ser quem eu sou. Então, aí que se declara o verdadeiro mestre. Então, eu acho que isso é necessário para o educador, entender qual é o que ele está fazendo aqui na Terra, qual é o seu verdadeiro papel enquanto educador. E aí eu vejo a visão piagetiana muito interessante, é o construir, o desconstruir para novamente reconstruir. Às vezes eu tenho que me despir de tudo aquilo que eu já estou pensando para buscar uma outra forma de pensar. Então, essa pedagogia mais inovadora me dá estas condições. Eu acho que esse significado, quando você entra na sala de aula e procura entender o que a classe deseja, o que a classe espera de você, o que a classe espera da disciplina que você quer estar administrando, você já tem uma atitude interdisciplinar. Se a gente voltasse à filosofia antiga do não ser e do ser, que parece que existiam só duas coisas estanques, a interdisciplinaridade vem para ser a mediadora, faz a religação dos saberes. Então, é você entender o momento, o significado, é você acompanhar o aluno na sua visão pessoal, mas também na sua visão coletiva. O aluno não pode ser visto só coletivamente e só individualmente. E a interdisciplinaridade te dá a chance de entender melhor o significado de trabalhar individualmente com as pessoas.
se eu não estou aprendendo, como eu posso ensinar? Né? Eu posso construir com o outro. Então, o aprender a todo momento é uma necessidade para todos os professores, para todas as pessoas que trabalham na área da educação. Né? O professor, ele nunca pode ter essa arrogância também de dizer: aqui quem fala sou eu, aqui quem manda é o professor. Ele não precisa dizer nada disso. É a mesma coisa que um pai, quando ele não consegue educar um filho, ele diz assim: aqui nesta casa quem é o pai sou eu. Ele não precisa dizer isso se a autoridade já é dele. Então, o professor que tem esta autoridade na sala de aula, ele não precisa dizer que quem manda é ele. Quebra todos os paradigmas tradicionalistas, né? A educação inovadora, ela vai além porque ela está construindo e reconstruindo a todo instante. É trabalhar junto com o outro em todos os momentos. Então, eu acho que unir a visão da interdisciplinaridade com a visão inovadora da educação é um ponto crucial. E, para mim, a sala de aula, eu digo que é a minha paixão. Eu hoje estou na direção de 2 grandes escolas, na Cruz Vermelha, em São Paulo, e também numa outra faculdade na Zona Leste de São Paulo, mas eu não consigo deixar de ficar sem a sala de aula. Eu acho que este é o meu trabalho. Eu acredito piamente que esta é a minha vocação.